Há milhares de anos uma promessa foi feita a um homem chamado Abraão. Uma promessa que atravessaria gerações, moldaria reis, desencadearia guerras e definiria o destino de uma nação. Dessa promessa nasceram 12 linhagens, 12 tribos, cada uma com um nome, uma história, uma missão. Mas ao longo dos séculos, essas tribos desapareceram, foram espalhadas, destruídas e algumas nunca mais foram vistas. Você já se perguntou quem eram essas 12 tribos de Israel? Por que foram escolhidas? Que papel desempenharam nas guerras sagradas, nos reinos bíblicos e nas alianças eternas? E por que tantas delas desapareceram da história como se tivessem sido engolidas pelo tempo? O livro de Gênesis registra os nomes dos filhos de Jacó, aquele que Deus chamou de Israel: Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Dan, Naftali, Gade, Azer, José e Benjamim. 12 homens, 12 linhagens, 12 destinos proféticos. Eles não eram apenas famílias, eram bandeiras, tribos seladas por um pacto celestial. Esta não é apenas uma narrativa do passado, é uma trilha marcada nas Escrituras, da terra de Canaã até o exílio, do livro de Gênesis ao livro do Apocalipse, porque lá no capítulo 7 elas reaparecem. 12. 0 de cada tribo selados para o fim dos tempos. Prepare-se, porque o que você está prestes a ouvir não é apenas história, é a revelação de um mistério que atravessa milênios e pode estar se cumprindo agora diante dos nossos olhos. Tudo começou com uma voz, uma ordem vinda do invisível. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Assim, Deus chamou um homem chamado Abrão, ainda em Ur dos Caldeus, para começar uma jornada sem mapa, apenas com uma promessa: farei de ti uma grande nação, te abençoarei e engrandecerei o teu nome. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas Abraão não tinha filhos e os anos se passavam. Sua esposa Sara, já idosa, permanecia estéril. A promessa parecia distante, quase uma ironia. Até que, em um momento improvável, Deus cumpriu o que prometera e nasceu Isaque, o filho da promessa, o herdeiro de um plano eterno. Isaque, por sua vez, gerou Jacó. E com Jacó algo mudou para sempre. Em uma noite solitária, ele lutou com um homem misterioso até o romper da aurora. Ferido, mas determinado, Jacó declarou: não te deixarei ir se não me abençoares. E ali o anjo lhe disse: teu nome não será mais Jacó, mas Israel. Porque como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. A partir desse momento, Jacó, agora Israel, se tornou o pai de 12 filhos. Cada um deles daria origem a uma tribo. Cada tribo carregaria não apenas um nome, mas uma identidade profética. O que começou com uma promessa feita no deserto agora tomava forma. O nascimento de um povo escolhido por Deus, destinado a ser luz entre as nações e também a carregar sobre si o peso de uma aliança eterna. As tribos de Israel nasciam, mas o que cada uma representava e para onde elas iriam. A história das 12 tribos estava apenas começando. Jacó teve 12 filhos, fruto de 4 mulheres, Lia, Raquel, Bila e Zilpa. Mas não foi uma família comum. Foi uma família marcada por rivalidade, ciúmes, traições e escolhas que ecoariam por séculos. Cada filho recebeu um nome com significado profundo, nascido das dores e esperanças das mães, e cada um deles se tornaria o pai de uma tribo. O primogênito foi Rúben, filho de Lia. Em seguida vieram Simeão, Levi e Judá, todos de Lia também. Depois nasceram Dan e Naftali, filhos de Bila, serva de Raquel. Vieram então Gade e Azer, filhos de Zilpa, serva de Lia, e mais tarde Lia deu à luz a Issacar e Zebulon. Por fim, Raquel teve José e Benjamim, os mais amados de Jacó.
O primogênito foi Rúben, mas o coração de Jacó pertencia a José, filho de Raquel, a mulher que ele amava desde o princípio. Por causa disso, José cresceu cercado de favores. Jacó lhe deu uma túnica longa e colorida, diferente de qualquer outra, uma veste de honra que o destacava dos irmãos. Mas a túnica era só o início. José começou a ter sonhos, e eles não eram comuns. Em um deles, os feixes de trigo de seus irmãos se curvavam diante do seu. Em outro, o sol, a lua e 11 estrelas se prostravam diante dele. Quando José contou os sonhos, seus irmãos o odiaram ainda mais. A inveja se tornou ódio. O ódio, um plano. Num dia comum, Jacó envia José ao campo para ver como estavam os irmãos. Mas quando o viram de longe, disseram entre si: "Lá vem o sonhador, vamos matá-lo e veremos o que será dos seus sonhos." Em vez de matá-lo, decidiram jogá-lo em uma cisterna vazia e logo depois venderam-no como escravo a mercadores ismaelitas que o levaram ao Egito. Ali, em terra estrangeira, José foi comprado por Potifar, um oficial de Faraó. Deus estava com ele e tudo o que fazia prosperava. Mas mesmo fiel, José foi alvo de uma nova injustiça. Acusado falsamente pela esposa de Potifar, foi lançado numa prisão, esquecido, calado, longe de casa, longe da promessa. Mas mesmo na prisão, Deus o exaltava. José interpretava sonhos e um dia o próprio Faraó teve um sonho perturbador. Nenhum mago, nenhum sacerdote pôde decifrar. Até que se lembraram do hebreu na prisão. José foi chamado diante de Faraó. José revelou: viriam 7 anos de abundância, seguidos por 7 anos de fome, e sugeriu que o rei se preparasse. Faraó, impressionado, o fez governador de todo o Egito. O escravo hebreu agora comandava a nação mais poderosa do mundo. Então veio a fome, e com ela seus irmãos desceram ao Egito para comprar mantimento, sem saber que o homem diante deles era o irmão que haviam traído. Eles se curvaram diante de José, exatamente como nos sonhos. Mas José não se vingou, chorou, perdoou, revelou quem era e mandou buscar seu pai, Jacó, e toda a família. Israel desceu ao Egito e ali começaria uma nova etapa da história. Antes de morrer, Jacó abençoou cada filho, mas quando chegou a José fez algo diferente. Em vez de dar a ele uma tribo, adotou seus 2 filhos como se fossem seus. Efraim e Manassés serão meus. Com isso, José se tornaria 2 tribos, e o nome dele seria perpetuado por meio dos filhos. Por causa disso, o número 12 seria mantido, mesmo com a exclusão de outra tribo na divisão de terras. Mas esse mistério será revelado no próximo capítulo, porque o que Deus começou com José ainda iria se cumprir de formas inesperadas. José foi o rejeitado que se tornou salvador, o esquecido que se tornou governante. E o sonho que ele carregava nunca foi apenas dele, era o sonho de Deus para um povo inteiro. A família de Jacó prosperou no Egito. Os filhos de Israel se multiplicaram rapidamente. O que começou com 70 pessoas se transformou em uma multidão. Mas os anos passaram. José morreu e surgiu um novo faraó que não conhecia a história dos hebreus. Ele os viu como uma ameaça. E assim, o povo escolhido foi lançado à escravidão. Foram mais de 400 anos de servidão, chicotes, tijolos, humilhação. Israel clamava e parecia que o céu estava em silêncio, mas Deus ouviu e chamou um libertador. No meio de uma sarça ardente, no deserto de Midian, Deus falou com Moisés: "Tenho visto a aflição do meu povo e desci para livrá-lo." Moisés, nascido hebreu, criado no palácio, exilado no deserto, agora seria a voz de Deus diante de Faraó. Vieram as pragas, o sangue no rio, os gafanhotos, as trevas, a morte dos primogênitos. E finalmente, Faraó cedeu. O povo saiu do Egito com pressa, mas diante do mar pareciam encurralados. Foi então que o impossível aconteceu. O Mar Vermelho se abriu, Israel passou a seco
e o exército egípcio foi afogado. No deserto, o povo recebeu a lei, 10 mandamentos gravados pelo dedo de Deus. Mas também foi no deserto que revelaram sua rebeldia, murmurações, idolatria, desobediência. Uma geração inteira morreu antes de entrar na terra prometida. Apenas 2 homens daquela geração cruzariam o Jordão: Calebe, da tribo de Judá, e Josué, da tribo de Efraim. Josué foi escolhido para liderar um guerreiro obediente, cheio do Espírito de Deus. Sob seu comando, as muralhas de Jericó caíram. Reis foram derrotados, cidades conquistadas, e finalmente Israel começou a tomar posse da terra que Deus havia prometido a Abraão séculos antes. Então chegou o momento da divisão. Cada tribo recebeu sua herança. A terra foi repartida entre as 12 tribos de Israel. Mas havia um segredo naquele mapa. A tribo de Levi, escolhida por Deus para o sacerdócio, não recebeu território como as demais. Seu legado seria o serviço no templo e as ofertas do povo. Para manter o número 12, a tribo de José foi dividida em 2, Efraim e Manassés, os filhos que ele teve no Egito. Assim, as tribos de Israel se estabeleceram: Ruben, Simeão, Judá, Issacar, Zebulon, Dan, Naftali, Gade, Azer, Benjamim, Efraim e Manassés. 12 nomes que marcavam o solo de Canaã. 12 linhagens que representavam as promessas eternas. 12 caminhos que agora se tornariam a espinha dorsal da história de todo o Antigo Testamento, mas a unidade entre elas seria frágil e o que Deus havia plantado com glória. Em breve, enfrentaria guerras, divisões e um desaparecimento misterioso. A história das tribos estava longe de terminar. Cada uma das 12 tribos de Israel carregava um nome, um território, uma identidade, mas também uma profecia. Antes de morrer, Jacó reuniu seus filhos e os abençoou um por um. Suas palavras não foram apenas paternas, foram palavras proféticas, revelando o caráter, o futuro e até mesmo o fim de cada tribo. Ruben, o primogênito, era o primeiro na ordem natural, mas Jacó disse: Tu és meu primogênito, porém instável como as águas, não serás o principal. Ruben havia desonrado seu pai, deitando-se com uma das concubinas dele. Sua tribo herdou terras do outro lado do Jordão, mas perdeu a liderança. Simeão e Levi foram condenados pela violência. Jacó declarou: No seu conselho não entre a minha alma. Eles haviam massacrado uma cidade inteira para vingar sua irmã. Como consequência, Simeão seria absorvido por Judá e Levi seria espalhado por Israel, mas transformado em bênção. Tornaram-se os sacerdotes, os levitas, consagrados ao serviço do Senhor. Judá recebeu a bênção mais nobre: o cetro não se apartará de Judá. De sua linhagem viria Davi, o rei, e mais tarde o Messias. Judá se tornaria a tribo mais forte do sul, com Jerusalém como capital espiritual. Dan foi chamado de serpente no caminho. Sua história seria marcada por idolatria precoce. Embora pequena, sua tribo estabeleceu um centro de culto pagão que influenciaria Israel por gerações. No Apocalipse, Dan nem sequer é mencionada entre as tribos seladas. Naftali foi comparado a uma gazela solta, símbolo de liberdade e expressão. Seu território ao norte foi palco de muitos milagres de Jesus séculos depois, cumprindo profecias de que a Galileia dos gentios veria uma grande luz. Gade, Azer e Issacar herdaram terras ao leste e norte de Israel. Gade era guerreiro, Azer teria pão abundante e riquezas, e Issacar foi descrito como um jumento forte de carga, disposto ao serviço, porém sujeito ao tributo, um povo trabalhador, porém oprimido em certas épocas. Zebulon habitaria junto ao mar. Sua terra alcançava a rota dos navios e se tornaria uma ponte de comércio e influência marítima. Benjamim, o mais novo, foi descrito como lobo voraz. Dele vieram guerreiros ferozes, inclusive o rei Saul, e mais tarde o apóstolo Paulo. Benjamim teve uma história marcada por guerras intensas
incluindo quase ser exterminado por Israel numa guerra civil. Efraim e Manassés, filhos de José, herdaram porções importantes. Efraim tornou-se dominante no norte, liderando o reino de Israel após a divisão, mas também foi o símbolo da apostasia e idolatria. Manassés se dividiu entre dois lados do Jordão e viveu altos e baixos espirituais. A herança estava selada, as tribos estavam estabelecidas, mas a profecia de Jacó era mais do que palavras no leito de morte. Era um mapa espiritual, porque muitas dessas tribos, mesmo abençoadas, cairiam em idolatria, em guerras fratricidas, em alianças perigosas. E o que era para ser uma nação unida sob um Deus, logo começaria a se fragmentar. O próximo capítulo revelará como essa unidade começou a ruir e como, aos poucos, 10 das 12 tribos desapareceram misteriosamente da história. O tempo passou. Depois da conquista de Canaã, os israelitas viveram sob a liderança dos juízes, homens e mulheres levantados por Deus para governar, julgar e libertar. Mas o povo começou a pedir algo diferente. Queriam ser como as outras nações. Queriam um rei. Saul, da tribo de Benjamim, foi o primeiro, alto, imponente, mas desobediente. Deus o rejeitou. Então Davi foi ungido da tribo de Judá, um pastor de ovelhas que derrotou gigantes e uniu o povo com coragem e coração. Após Davi, veio Salomão, seu filho, conhecido por sua sabedoria e por ter construído o templo. Sob seu reinado, Israel alcançou seu auge em glória e poder. Mas com a morte de Salomão, tudo começou a ruir. Seu filho Roboão herdou o trono, mas não a sabedoria. Ignorou os conselhos dos anciãos e oprimiu o povo com impostos e trabalho forçado. A consequência foi imediata. 10 das 12 tribos se rebelaram. Sob a liderança de Jeroboão, da tribo de Efraim, formaram o Reino do Norte, conhecido como Israel. Apenas Judá e Benjamim permaneceram fiéis à dinastia de Davi, formando o Reino do Sul, chamado Judá. Essa divisão foi mais do que política, foi espiritual. O Reino do Norte, sob Jeroboão, rompeu com Jerusalém, o templo e o culto estabelecido por Deus. Ergueu 2 bezerros de ouro, um em Dan e outro em Betel, e disse ao povo: "Estes são os teus deuses, ó Israel." A idolatria se espalhou, profetas foram perseguidos e as tribos do norte mergulharam num abismo de pecado e corrupção. Enquanto isso, o Reino do Sul se manteve por mais tempo, sustentado pela promessa feita a Davi. Mas nem mesmo Judá estava isento da decadência. Reis perversos se levantaram, o templo foi profanado, a justiça desapareceu. Essa divisão marcou o início do fim para muitas tribos. O que começou com 12 irmãos se tornara 2 reinos rivais. Um povo escolhido, agora dividido por ódio, vaidade e rebelião. Mas o castigo viria e, quando chegasse, as consequências seriam irreversíveis. No próximo capítulo, o mistério das tribos desaparecidas. Como 10 delas sumiram da história e o que a Bíblia revela sobre seu destino sombrio. O Reino do Norte, liderado por Efraim e composto por 10 tribos, mergulhou cada vez mais fundo na idolatria. Altares pagãos foram erguidos, profetas de Deus foram calados. O culto aos deuses estrangeiros se misturou com as tradições sagradas. Os avisos vieram através de Elias, Eliseu, Amós, Oséias, mas foram ignorados. O povo endureceu o coração. A justiça foi pervertida, a aliança quebrada. E então, em 722 a.C., veio o juízo. A Síria, império brutal e sanguinário, invadiu o Reino do Norte. Samaria, a capital, foi cercada, sitiada e tomada. A terra foi devastada. Homens, mulheres e crianças foram levados cativos, arrancados de suas casas, separados uns dos outros, dispersos em territórios estrangeiros. As 10 tribos foram removidas e nunca mais voltaram. O que aconteceu com elas?
A Bíblia diz que os assírios transplantaram povos pagãos para habitar a terra que era de Israel. Os israelitas levados foram assimilados, casaram-se com estrangeiros, suas línguas mudaram, seus costumes desapareceram, sua fé se diluiu. Com o tempo, tornaram-se invisíveis à história, como fumaça que se dissipa no vento. Essas são as chamadas 10 tribos perdidas de Israel. Seu destino permanece envolto em mistério. Alguns estudiosos acreditam que foram completamente assimiladas e deixaram de existir como identidades tribais. Outros acreditam que pequenos remanescentes sobreviveram em regiões distantes, nas montanhas da Pérsia, da Índia, até mesmo na África ou nas Américas, segundo tradições e teorias controversas. Mas há algo mais profundo. Deus nunca os esqueceu. Em Ezequiel, Deus mostra uma visão, 2 varas, uma com o nome de Judá e outra com o nome de Efraim e das tribos de Israel. E o Senhor diz: toma-as em tua mão e elas se tornarão uma só. Uma promessa de restauração. Um dia o povo dividido voltará a ser um só. No livro de Apocalipse, capítulo 7, as tribos reaparecem. 12. 0 selados de cada tribo. Protegidos, separados, preservados para os últimos dias. Mas há algo curioso. A tribo de Dan está ausente e José, que havia sido dividido entre Efraim e Manassés, aparece como nome próprio novamente. Um mistério que aponta para escolhas eternas, julgamento e a soberania de Deus sobre a história. O mistério das 12 tribos de Israel não é apenas uma história antiga, é um lembrete de que as promessas de Deus são eternas, mesmo quando a humanidade falha. E que no fim dos tempos, aquilo que parecia perdido será encontrado, e o que estava dividido será unido novamente. A história continua, e o mistério se desvenda a cada dia. A história das 12 tribos de Israel, e de fato de toda a nação israelita, não pode ser contada sem antes mergulharmos nas profundezas da vida de seu patriarca fundador, Abraão. Nascido como Abrão em Ur dos Caldeus, uma cidade próspera da Mesopotâmia antiga, sua vida parecia destinada a seguir os padrões de sua época. Adoração a múltiplos deuses, uma existência ligada à terra e à família. No entanto, uma voz inconfundível, vinda do invisível, rompeu com a rotina de sua vida e o chamou para uma jornada sem precedentes. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Gênesis 12, 1. Esta não era apenas uma ordem para mudar de endereço, era um convite para uma ruptura radical com tudo o que ele conhecia, uma convocação para uma fé cega em um Deus que se revelava de forma singular. A promessa que acompanhava essa ordem era tão grandiosa quanto improvável para um homem sem filhos e com uma esposa idosa e estéril, Sarai. Farei de ti uma grande nação. Te abençoarei e engrandecerei o teu nome. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12, 2, 3. A magnitude dessa promessa, que se estenderia por todas as famílias da terra, transcendia a mera formação de uma nação. Ela apontava para um propósito divino universal, um plano de redenção que se desdobraria através de sua descendência. Abraão, movido por uma fé que a Bíblia descreve como justiça, Gênesis 15, 6, obedeceu. Ele partiu, sem saber para onde ia, confiando apenas na palavra daquele que o chamara. Sua jornada o levou a Canaã, a terra que Deus lhe mostraria, e ali ele viveu como peregrino, habitando em tendas, um estrangeiro na terra que um dia seria de seus descendentes. Os anos se passaram, e a promessa de um filho parecia cada vez mais distante. A fé de Abraão e Sarai foi testada repetidamente. Em momentos de impaciência humana, surgiram tentativas de acelerar o cumprimento da promessa, como a concepção de Ismael através de Hagar, a serva de Sarai.
No entanto, Deus reafirmou que a promessa seria cumprida através de Sara, e não de Agar. Aos 99 anos de idade, Abraão recebeu a visita de 3 homens, que eram o próprio Senhor, e 2 anjos, que confirmaram que Sara teria um filho no ano seguinte. Sara, que ouvia à porta da tenda, riu-se da ideia, dada a sua idade avançada. Mas a resposta divina foi incisiva. Há alguma coisa impossível para o Senhor. Gênesis 18:14. E assim, em um momento improvável, Deus cumpriu o que prometera. Isaque, cujo nome significa Ele ri, nasceu trazendo alegria e a confirmação de que a fidelidade de Deus transcende as limitações humanas. Isaque não era apenas um filho, ele era o herdeiro de um plano eterno, o elo vital na corrente da promessa divina. Isaque, o filho da promessa, carregava em si o peso e a glória da aliança feita com seu pai Abraão. Sua vida, embora menos dramática que a de Abraão ou Jacó, foi fundamental para a continuidade da linhagem messiânica. Ele se casou com Rebeca, e por muitos anos, assim como sua mãe Sara, ela foi estéril. Isaque orou ao Senhor por sua esposa, e Rebeca concebeu gêmeos, Esaú e Jacó. Desde o ventre, a rivalidade entre eles era evidente, e Deus revelou a Rebeca que 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro, e o maior servirá ao menor. Gênesis 25:23. Essa profecia prenunciava a complexa dinâmica que moldaria a história de Israel. Jacó, o segundo a nascer, segurava o calcanhar de Esaú, um sinal de sua natureza astuta e determinada. Seu nome, Jacó, significa suplantador ou enganador, e sua vida inicial foi marcada por enganos e manipulações. Ele comprou o direito de primogenitura de Esaú por um prato de lentilhas, e com a ajuda de sua mãe Rebeca, enganou seu pai Isaque para receber a bênção do primogênito que pertencia a Esaú. Essas ações, embora moralmente questionáveis, faziam parte do plano soberano de Deus para cumprir a profecia de que o maior serviria ao menor. No entanto, as consequências de seus atos o levaram a fugir de seu irmão Esaú, que jurou matá-lo, e a buscar refúgio na casa de seu tio Labão, em Harã. Foi durante essa fuga, em um lugar chamado Betel, que Jacó teve um encontro transformador com Deus. Ele sonhou com uma escada que ligava a terra ao céu, com anjos subindo e descendo por ela, e o próprio Senhor estava no topo, reafirmando a promessa feita a Abraão e Isaque. Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, a ti a darei, e a tua descendência. E a tua descendência será como o pó da terra, e estender-te-ás ao ocidente, e ao oriente, e ao norte, e ao sul, e em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 28, 13, 14. Essa promessa não apenas confirmou a aliança, mas também revelou a universalidade do plano divino, que se estenderia a todas as famílias da terra através da linhagem de Jacó. Deus também prometeu estar com ele e guardá-lo em todos os seus caminhos e trazê-lo de volta àquela terra. Após 20 anos de trabalho árduo e enganos por parte de Labão, Jacó decidiu retornar à sua terra natal. O reencontro com Esaú era iminente e o medo dominava seu coração. Foi em uma noite solitária, antes de cruzar o ribeiro de Jaboque, que Jacó teve um encontro misterioso e decisivo. Ele lutou com um homem até o romper da aurora. A identidade desse homem é objeto de debate teológico, sendo interpretado por alguns como um anjo, por outros como uma manifestação pré-encarnada de Cristo, uma cristofania, e pela própria narrativa bíblica como o próprio Deus. Gênesis 32, 28, 30. Ferido na coxa, mas determinado, Jacó declarou: Não te deixarei ir se não me abençoares. E ali o homem lhe disse: Teu nome não será mais Jacó, mas Israel,
porque como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. O nome Israel significa aquele que luta com Deus, ou príncipe de Deus, marcando uma nova identidade para Jacó, uma identidade que seria herdada por toda a nação que dele descenderia. Esse encontro em Peniel, que significa face de Deus, foi um ponto de virada na vida de Jacó, transformando o enganador em um príncipe de Deus, pronto para assumir seu papel como pai das 12 tribos. A partir desse momento, Jacó, agora Israel, se tornou o pai de 12 filhos. Cada um deles daria origem a uma tribo. A formação dessas tribos não foi um processo simples ou idílico. Foi uma saga familiar complexa, marcada por rivalidades, ciúmes, traições e escolhas que ecoariam por séculos. Jacó teve seus filhos com 4 mulheres: Lia, Raquel, Bila, serva de Raquel, e Zilpa, serva de Lia. A dinâmica familiar era intrincada, com as esposas competindo por sua afeição e por ter mais filhos, o que era visto como um sinal de bênção e status. O primogênito foi Ruben, filho de Lia. Embora fosse o primeiro na ordem natural, suas ações futuras o desqualificariam da primogenitura. Em seguida, vieram Simeão, Levi e Judá, todos também filhos de Lia. Judá, apesar de não ser o primogênito, se destacaria por sua liderança e pela promessa messiânica que recairia sobre sua linhagem. Depois nasceram Dan e Naftali, filhos de Bila, a serva de Raquel, que Raquel deu a Jacó para ter filhos por meio dela. Vieram então Gade e Asser, filhos de Zilpa, a serva de Lia, que Lia deu a Jacó pelo mesmo motivo. Mais tarde, Lia deu à luz a Issacar e Zebulon. Por fim, Raquel, a esposa amada de Jacó, que por muito tempo foi estéril, finalmente teve José e, anos depois, Benjamim. José se tornaria o filho mais amado de Jacó, o que geraria grande inveja entre seus irmãos. Cada filho recebeu um nome com significado profundo, muitas vezes refletindo as circunstâncias de seu nascimento, as esperanças ou as dores de suas mães. Esses nomes não eram apenas designações. Eles carregavam um peso profético e uma identidade que moldaria o caráter e o destino de cada tribo. As 12 tribos de Israel nasciam não como uma entidade homogênea, mas como uma tapeçaria complexa de personalidades, histórias e destinos interligados. O que começou com uma promessa feita no deserto agora tomava forma. O nascimento de um povo escolhido por Deus, destinado a ser luz entre as nações e também a carregar sobre si o peso de uma aliança eterna. A história das 12 tribos estava apenas começando e o palco estava montado para os eventos que moldariam o futuro de Israel e, por extensão, a história da salvação. Osé, o penúltimo filho de Jacó e o primeiro de Raquel, era o mais amado de seu pai. Essa afeição especial se manifestava de diversas formas, sendo a mais notória a túnica longa e colorida que Jacó lhe deu, uma veste de honra que o destacava de seus irmãos. Essa preferência paterna, somada aos sonhos proféticos que José começou a ter, acendeu a chama da inveja e do ressentimento no coração de seus irmãos. Em um de seus sonhos, os feixes de trigo de seus irmãos se curvavam diante do seu. Em outro, o sol, a lua e 11 estrelas se prostravam diante dele. Esses sonhos, que prenunciavam sua futura autoridade sobre a família, foram o estopim para o ódio que seus irmãos já nutriam. Num dia fatídico, Jacó enviou José ao campo para ver como estavam seus irmãos, que apacentavam os rebanhos em Dotã. Ao vê-lo de longe, a inveja se transformou em um plano sinistro. Lá vem o sonhador, disseram entre si. Vamos matá-lo e jogá-lo numa destas cisternas, e diremos, uma fera o devorou. E veremos o que será dos seus sonhos. Gênesis 37, 19 e 20. Ruben, o primogênito, tentou salvá-lo, sugerindo que o jogassem em uma cisterna vazia com a intenção de resgatá-lo mais tarde.
No entanto, antes que Rúben pudesse agir, um grupo de mercadores ismaelitas e midianitas passou por ali. Judá, com uma astúcia que mais tarde se revelaria em sua bênção profética, propôs vendê-lo aos mercadores, evitando assim o derramamento de sangue e ainda lucrando com a traição. José foi vendido por 20 siclos de prata e levado ao Egito. Um jovem de 17 anos, arrancado de sua família e de sua terra, com seus sonhos aparentemente desfeitos. No Egito, José foi comprado por Potifar, um oficial de Faraó e capitão da guarda. Apesar das circunstâncias adversas, a mão de Deus estava sobre José. Tudo o que ele fazia prosperava, e Potifar logo percebeu que o Senhor estava com ele, tornando-o administrador de toda a sua casa. A vida de José no Egito, no entanto, não seria um caminho fácil. Sua fidelidade e integridade foram novamente postas à prova quando a esposa de Potifar, atraída por sua beleza, tentou seduzi-lo. José, recusando-se a pecar contra Deus e contra seu senhor, fugiu da tentação, mas foi falsamente acusado e lançado numa prisão. Ali, esquecido e calado, longe de casa e da promessa, José poderia ter sucumbido ao desespero. Mas mesmo na prisão, Deus o exaltava. O carcereiro o encarregou de todos os presos, e José continuou a prosperar, pois o Senhor estava com ele. Foi na prisão que José teve a oportunidade de interpretar os sonhos do copeiro e do padeiro de Faraó, que também estavam presos. Suas interpretações se cumpriram fielmente. O copeiro foi restaurado ao seu cargo e o padeiro foi enforcado. No entanto, o copeiro, em sua alegria, esqueceu-se de José, deixando-o na prisão por mais 2 anos. A providência divina, porém, tinha um tempo perfeito. O próprio Faraó teve 2 sonhos perturbadores. 7 vacas gordas e 7 espigas cheias foram devoradas por 7 vacas magras e 7 espigas secas. Nenhum dos magos ou sábios do Egito pôde decifrar os sonhos. Foi então que o copeiro se lembrou de José e de sua habilidade em interpretar sonhos. José foi chamado apressadamente da prisão e levado à presença de Faraó. Diante do monarca mais poderoso da época, José, com humildade, atribuiu a Deus a capacidade de interpretar sonhos. Ele revelou que os sonhos de Faraó eram um só e prenunciavam 7 anos de grande abundância, seguidos por 7 anos de fome severa em toda a terra. José não apenas interpretou os sonhos, mas também ofereceu um conselho prático: que Faraó escolhesse um homem sábio e entendido para administrar a terra do Egito, armazenando alimentos durante os anos de fartura, para que o povo não perecesse durante a fome. Faraó, impressionado com a sabedoria e o Espírito de Deus em José, o fez governador de todo o Egito, o segundo em comando, com autoridade sobre toda a terra. O escravo hebreu, o sonhador traído, o prisioneiro esquecido, agora comandava a nação mais poderosa do mundo. José tinha 30 anos quando se apresentou a Faraó, e durante os 7 anos de fartura ele recolheu tanto trigo que parou de contá-lo, pois era imenso como a areia do mar. Então veio a fome, severa e abrangente, atingindo não apenas o Egito, mas todas as terras vizinhas, incluindo Canaã, onde Jacó e seus filhos viviam. Ao saber que havia mantimento no Egito, Jacó enviou seus 10 filhos mais velhos para comprar trigo, retendo apenas Benjamim, o filho mais novo de Raquel, por medo de que algo lhe acontecesse. Ao chegarem ao Egito, os irmãos de José se curvaram diante dele, exatamente como nos sonhos que ele tivera anos antes. Eles não o reconheceram, mas José os reconheceu imediatamente. Em vez de vingança, José orquestrou uma série de eventos para testar seus irmãos e para que eles se arrependessem de seus atos passados. Ele os acusou de serem espiões, prendeu Simeão e exigiu que trouxessem Benjamim para provar sua inocência. Em sua segunda viagem ao Egito, com Benjamim, José finalmente se revelou a seus irmãos. Eu sou José, vosso irmão,
a quem vendestes para o Egito. Gênesis 45:4. A cena foi de grande emoção, com choro e abraços, e José os consolou, explicando que Deus o havia enviado adiante deles para preservar suas vidas e a de sua família. José mandou buscar seu pai, Jacó, e toda a sua família para que viessem morar no Egito, na terra de Gósen, a melhor parte da terra. Jacó, ao saber que José ainda vivia e era governador do Egito, ficou maravilhado e disse: "Basta, ainda vive meu filho José. Irei e o verei antes que eu morra." Gênesis 45:28. Assim, Israel desceu ao Egito, uma família de 70 pessoas, para começar uma nova etapa da história. A providência divina havia transformado a traição e o sofrimento em um meio de salvação para toda a família de Jacó, garantindo a preservação da linhagem da promessa. Antes de morrer, Jacó abençoou cada um de seus filhos, e quando chegou a José, fez algo diferente e significativo. Em vez de dar a ele uma tribo, Jacó adotou os 2 filhos de José, Efraim e Manassés, como se fossem seus próprios filhos, elevando-os ao status de tribos em Israel. Efraim e Manassés serão meus como Ruben e Simeão. Gênesis 48:5. Com isso, José se tornaria 2 tribos, e seu nome seria perpetuado por meio de seus filhos, garantindo que o número de 12 tribos fosse mantido na divisão da terra de Canaã, mesmo com a exclusão da tribo de Levi, que seria dedicada ao sacerdócio, e não receberia herança territorial. José foi o rejeitado que se tornou salvador, o esquecido que se tornou governante, e o sonho que ele carregava nunca foi apenas dele. Era o sonho de Deus para um povo inteiro, um plano que se desdobrava através das gerações, preparando o caminho para a formação de uma nação escolhida e para a manifestação de sua glória. A saga de José é um testemunho da soberania de Deus, que pode usar as maiores adversidades para cumprir seus propósitos eternos, transformando o mal em bem e a dor em redenção. A história das 12 tribos, portanto, está intrinsecamente ligada a essa narrativa de fé, traição, perdão e providência divina, que culminou na descida de Israel ao Egito, um prelúdio para os eventos monumentais do Êxodo. A família de Jacó, que havia descido ao Egito com 70 pessoas, prosperou e se multiplicou rapidamente, tornando-se uma multidão. No entanto, a era de José e sua influência benéfica sobre o Egito chegou ao fim. Surgiu um novo faraó, que não conhecia José nem a história dos hebreus, e que viu o crescimento exponencial dos israelitas como uma ameaça à segurança de seu reino. Temendo que se aliassem a inimigos em caso de guerra, ele os lançou em uma escravidão brutal e opressora. Os filhos de Israel foram forçados a construir cidades celeiro, como Pitom e Ramessés, sob o chicote de capatazes egípcios. Suas vidas foram amarguradas com trabalhos pesados em argamassa e tijolos e em todo tipo de serviço no campo. A opressão se intensificou a ponto de Faraó ordenar o infanticídio de todos os meninos hebreus recém-nascidos, na tentativa de controlar o crescimento populacional e quebrar o espírito do povo. Foram mais de 400 anos de servidão, um período de profunda humilhação e sofrimento, durante o qual Israel clamava a Deus e parecia que o céu estava em silêncio. Mas Deus, em sua fidelidade à aliança feita com Abraão, Isaque e Jacó, ouviu o clamor de seu povo e chamou um libertador, Moisés. Nascido hebreu em meio ao decreto de infanticídio, Moisés foi milagrosamente salvo e criado na corte de Faraó como filho da filha de Faraó. Essa educação na realeza egípcia o preparou de forma inesperada para a missão que Deus lhe confiaria.
No entanto, após matar um egípcio que maltratava um hebreu, Moisés fugiu para o deserto de Midian, onde viveu como pastor por 40 anos, um período de isolamento e preparação. Foi ali, no deserto, no Monte Horebe, que Deus se revelou a Moisés em uma sarça ardente que queimava, mas não se consumia. Tenho visto a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conhecia suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel. Êxodo 3, 7, 8. Deus comissionou Moisés para ser sua voz diante de Faraó e para liderar seu povo para fora da escravidão. Moisés, inicialmente relutante e consciente de suas limitações, aceitou a missão após Deus lhe conceder sinais e prometer que Arão, seu irmão, seria seu porta-voz. Juntos, Moisés e Arão confrontaram Faraó, exigindo a libertação de Israel. Faraó, com seu coração endurecido, recusou-se repetidamente a deixar o povo ir, o que desencadeou uma série de 10 pragas divinas sobre o Egito. Cada praga era uma demonstração do poder de Deus sobre os deuses egípcios e sobre a natureza. A transformação da água em sangue, as rãs, os piolhos, as moscas, a peste nos animais, as úlceras, a chuva de pedras, os gafanhotos, as trevas e, finalmente, a morte dos primogênitos. A 10ª praga, a mais devastadora, foi o golpe final que quebrou a resistência de Faraó. Para proteger seus primogênitos, os israelitas foram instruídos a sacrificar um cordeiro, passar seu sangue nos umbrais das portas e comer a carne com pães ázimos e ervas amargas. O anjo da morte passaria sobre as casas marcadas com o sangue, poupando os primogênitos. Essa noite se tornou a Páscoa, uma celebração perpétua da libertação de Israel da escravidão e da redenção divina. Após a morte dos primogênitos egípcios, Faraó finalmente cedeu e ordenou que os israelitas partissem. O povo saiu do Egito com pressa, levando consigo os despojos dos egípcios, que lhes deram ouro, prata e vestes. No entanto, a liberdade recém-conquistada foi rapidamente ameaçada. Faraó, arrependido de sua decisão, perseguiu os israelitas com seu exército, encurralando-os diante do Mar Vermelho. Com o exército egípcio se aproximando por trás e o mar à frente, o povo de Israel se viu em uma situação desesperadora. Foi então que o impossível aconteceu. Por ordem de Deus, Moisés estendeu seu cajado sobre o mar, e um forte vento oriental soprou durante toda a noite, abrindo um caminho seco através das águas. Israel passou a seco pelo meio do mar, enquanto as águas se erguiam como muralhas à direita e à esquerda. Quando os egípcios tentaram seguir, as águas se fecharam sobre eles, afogando Faraó e todo o seu exército. A travessia do Mar Vermelho foi um milagre espetacular, um divisor de águas na história de Israel, que selou sua libertação e demonstrou o poder soberano de Deus sobre todas as coisas. Após a travessia do Mar Vermelho, o povo de Israel iniciou sua longa jornada pelo deserto em direção à Terra Prometida. Essa jornada, que deveria durar apenas alguns dias, estendeu-se por 40 anos, um período de provação, aprendizado e revelação divina. No deserto, Deus supriu todas as necessidades do povo de forma milagrosa. Maná do céu para alimentá-los, água da rocha para saciar sua sede, e suas roupas e calçados não se desgastaram. No entanto, apesar das provisões divinas, o povo de Israel frequentemente revelava sua rebeldia, murmurações, idolatria e desobediência. Eles reclamavam da comida, da água, da liderança de Moisés e, em diversas ocasiões, desejavam retornar ao Egito, à escravidão, em vez de confiar na providência de Deus. Foi no Monte Sinai que Deus estabeleceu uma aliança formal com Israel, entregando-lhes a lei, os 10 mandamentos, gravados em tábuas de pedra pelo próprio dedo de Deus. Essa lei não era apenas um conjunto de regras,
Era um guia para a vida, um código moral e espiritual que distinguiria Israel das outras nações e os prepararia para serem um reino de sacerdotes e uma nação santa. A lei abrangia aspectos da adoração, da moralidade, da justiça social e da pureza ritual, delineando a natureza do relacionamento de Deus com seu povo e as expectativas para sua conduta. Além dos 10 mandamentos, Deus também deu a Moisés instruções detalhadas para a construção do tabernáculo, uma tenda sagrada que serviria como o centro da adoração de Israel no deserto, um lugar onde a presença de Deus habitaria entre eles. No entanto, mesmo com a presença visível de Deus, na coluna de nuvem durante o dia e na coluna de fogo durante a noite, e com a entrega da lei no Sinai, a geração do Êxodo falhou em sua fé. Sua incredulidade e desobediência, especialmente no episódio dos espias, que trouxeram um relatório negativo sobre a terra prometida, resultaram em um juízo divino. Toda a geração de 20 anos para cima, com exceção de Calebe e Josué, morreria no deserto e não entraria na terra que manava leite e mel. Essa foi uma lição dolorosa sobre as consequências da desobediência e da falta de fé. Uma geração inteira de israelitas pereceu no deserto, e seus filhos, uma nova geração, seriam os herdeiros da promessa. Apenas 2 homens daquela geração do Êxodo cruzariam o Jordão e entrariam na terra prometida: Calebe, da tribo de Judá, e Josué, da tribo de Efraim. Josué, que havia sido o fiel servo de Moisés e um dos 12 espias que trouxeram um relatório positivo sobre Canaã, foi escolhido por Deus para liderar a nova geração na conquista da terra. Ele era um guerreiro obediente, cheio do Espírito de Deus e da sabedoria que vinha de sua constante comunhão com Moisés e com o próprio Senhor. Sob o comando de Josué, os israelitas atravessaram o Rio Jordão em um milagre que ecoou a travessia do Mar Vermelho, com as águas se amontoando para abrir caminho. A primeira grande vitória foi a queda das muralhas de Jericó, uma cidade fortificada que caiu não pela força militar, mas pela obediência e fé do povo às instruções divinas. Essa vitória estabeleceu um padrão para a conquista. Deus lutaria por Israel, e a vitória viria através da obediência. Ao longo de vários anos, Josué liderou os filhos de Israel em uma série de campanhas militares que resultaram na derrota de reis cananeus e na conquista de suas cidades. A terra foi tomada progressivamente e as tribos de Israel começaram a tomar posse da herança que Deus havia prometido a Abraão séculos antes. A conquista não foi completa e imediata. Muitas áreas e povos permaneceram na terra, servindo como um teste contínuo para a fidelidade de Israel. No entanto, o principal objetivo foi alcançado. A terra de Canaã, a terra prometida, estava agora sob o controle dos filhos de Israel, preparando o palco para a próxima fase de sua história como nação. A fidelidade de Josué e a obediência do povo, embora imperfeitas, foram cruciais para o cumprimento das promessas divinas, demonstrando que a herança da terra estava intrinsecamente ligada à aliança e à obediência a Deus. A conquista de Canaã marcou o fim de uma era de peregrinação e o início de uma nova fase, onde as 12 tribos se estabeleceriam em suas respectivas heranças, moldando a geografia e a história da nação de Israel. Após a bem-sucedida, embora não completa, conquista de Canaã, sob a liderança de Josué, chegou o momento crucial da divisão da terra. Este não era um mero ato administrativo, mas o cumprimento de uma promessa divina que se estendia por séculos, desde os dias de Abraão. A terra seria repartida entre as 12 tribos de Israel, estabelecendo suas fronteiras e garantindo a cada linhagem sua herança territorial. A divisão foi realizada por sorteio, sob a supervisão do sacerdote Eleazar, de Josué e dos chefes das tribos,
um método que enfatizava a soberania divina na distribuição da herança. Josué 14:2. Cada tribo recebeu sua porção, desde as férteis planícies até as montanhas e vales, delineando o mapa da nação de Israel. No entanto, havia uma singularidade notável nesse mapa: a tribo de Levi. Escolhida por Deus para o sacerdócio e para o serviço no tabernáculo e posteriormente no templo, a tribo de Levi não recebeu uma herança territorial como as demais. Sua herança seria o próprio Senhor, as ofertas queimadas e os dízimos do povo. Deuteronômio 18:1-5, Josué 13:14. Em vez de terras, os levitas receberam cidades espalhadas por todo o território de Israel, juntamente com os campos ao redor para seus rebanhos. Essa disposição garantia que os levitas estivessem acessíveis a todas as tribos, cumprindo seu papel de instrutores da lei, juízes e mediadores entre Deus e o povo. A ausência de uma herança territorial para Levi, portanto, não era uma desvantagem, mas um privilégio que os consagrava inteiramente ao serviço divino, reforçando a ideia de que sua riqueza não era material, mas espiritual. Para manter o número simbólico de 12 tribos na divisão da terra, uma decisão profética de Jacó antes de sua morte se tornou fundamental. Jacó havia adotado os 2 filhos de José, Efraim e Manassés, como seus próprios filhos, elevando-os ao status de tribos independentes. Gênesis 48:5. Assim, a tribo de José foi dividida em 2, garantindo que o número 12 fosse preservado, mesmo com a exclusão de Levi da herança territorial. As tribos que se estabeleceram em Canaã foram Ruben, Simeão, Judá, Issacar, Zebulon, Dan, Naftali, Gade, Aser, Benjamim, Efraim e Manassés. 12 nomes que marcavam o solo de Canaã, 12 linhagens que representavam as promessas eternas, 12 caminhos que agora se tornariam a espinha dorsal da história de todo o Antigo Testamento. Essa divisão não era apenas geográfica, mas também um reflexo das bênçãos e profecias que Jacó havia proferido sobre cada um de seus filhos. Antes de morrer, Jacó reuniu seus filhos e os abençoou um por um, proferindo palavras que não eram apenas paternas, mas profundamente proféticas. Essas bênçãos, registradas em Gênesis 49, revelaram o caráter, o futuro e até mesmo o destino de cada tribo, servindo como um mapa espiritual para a história de Israel. As palavras de Jacó eram carregadas de significado, muitas vezes aludindo a eventos futuros e à natureza das tribos que surgiriam de cada filho. Ruben, o primogênito, era o primeiro na ordem natural, mas Jacó disse: Tu és meu primogênito, minha força e o princípio de meu vigor, o mais excelente em dignidade e o mais excelente em poder. Instável como as águas, não serás o principal, porquanto subiste ao leito de teu pai, então o profanaste, subiste à minha cama. Gênesis 49:3-4. Ruben havia desonrado seu pai ao deitar-se com Bila, uma das concubinas de Jacó. Essa instabilidade e a perda da primogenitura se refletiriam na história de sua tribo, que herdou terras do outro lado do Jordão, mas nunca alcançou a proeminência ou a liderança que seria esperada do primogênito. Simeão e Levi, irmãos por parte de mãe, foram condenados pela violência. Jacó declarou: Simeão e Levi são irmãos, instrumentos de crueldade são as suas espadas. No seu conselho não entre a minha alma, com a sua congregação não se ajunte a minha glória, porque em seu furor mataram homens, e na sua teima aleijaram bois. Maldito seja o seu furor, porquanto foi veemente, e a sua ira, porquanto foi cruel. Dividi-los-ei em Jacó, e os dispersarei em Israel. Gênesis 49:5-7. Eles haviam massacrado a cidade de Siquém para vingar a desonra de sua irmã Diná. Como consequência, Simeão seria absorvido por Judá, e sua herança territorial seria uma porção dentro do território de Judá.
Levi, por sua vez, seria espalhado por Israel. Mas essa dispersão se transformaria em bênção. Os levitas se tornaram os sacerdotes e auxiliares do tabernáculo e do templo, consagrados ao serviço do Senhor, cumprindo a profecia de dispersão de uma forma redentora. Judá recebeu a bênção mais nobre e significativa. Judá, tu és aquele a quem teus irmãos louvarão. A tua mão estará sobre o pescoço de teus inimigos. Os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Judá é um leãozinho. Da presa subiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como leão e como leoa. Quem o despertará? O cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando de entre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Gênesis 49, 8, 10. De sua linhagem viria Davi, o rei, e mais tarde o Messias, Siló, o pacificador, a quem os povos se congregarão. Judá se tornaria a tribo mais forte do sul, com Jerusalém como sua capital espiritual e política, exercendo uma liderança duradoura sobre Israel. Dan foi chamado de serpente no caminho, uma víbora na vereda, que morde os calcanhares do cavalo e faz cair o seu cavaleiro para trás. Gênesis 49, 17. Sua história seria marcada por idolatria precoce e por uma natureza astuta e traiçoeira. Embora pequena, sua tribo estabeleceu um centro de culto pagão em Dan que influenciaria Israel por gerações. É notável que no livro do Apocalipse, Dan nem sequer é mencionada entre as tribos seladas, um mistério que tem gerado diversas interpretações teológicas. Naftali foi comparado a uma gazela solta que profere palavras formosas. Gênesis 49, 21. Símbolo de liberdade, agilidade e expressão. Seu território ao norte, na Galileia, seria palco de muitos milagres de Jesus, séculos depois, cumprindo profecias de que a Galileia dos gentios veria uma grande luz. Isaías 9, 1-2. Gade, Aser e Issacar herdaram terras ao leste e norte de Israel. Gade era guerreiro. Gade, uma tropa o atacará, mas ele a atacará pela retaguarda. Gênesis 49, 19. Aser teria pão abundante e riquezas. De Aser, o seu pão será gordo, e ele dará delícias reais. Gênesis 49, 20. E Issacar foi descrito como um jumento forte de carga, deitado entre os currais. E viu ele que o descanso era bom, e que a terra era agradável. E abaixou o seu ombro para carregar, e tornou-se servo sujeito ao tributo. Gênesis 49, 14 e 15. Um povo trabalhador, porém oprimido em certas épocas. Um homem de estatura imponente e aparência notável, Saul foi escolhido por Deus e ungido por Samuel. No início de seu reinado, ele demonstrou humildade e coragem, liderando Israel à vitória contra seus inimigos. No entanto, a desobediência e a impaciência de Saul, manifestadas em atos como oferecer sacrifícios que cabiam apenas aos sacerdotes e poupar o rei amalequita Agag e o melhor do gado, levaram Deus a rejeitá-lo como rei. A tragédia de Saul serve como um lembrete sombrio de que a obediência é mais importante do que o sacrifício. Então, Deus escolheu um novo rei, um homem segundo o seu coração. Davi, da tribo de Judá. Um pastor de ovelhas, o mais jovem de seus irmãos, Davi foi ungido por Samuel ainda na juventude. Sua coragem e fé se manifestaram em sua vitória sobre o gigante Golias, um feito que o catapultou para a fama nacional. Apesar da perseguição implacável de Saul, Davi demonstrou paciência, lealdade e uma profunda confiança em Deus. Seu reinado marcou o auge da monarquia unida de Israel. Davi conquistou Jerusalém, tornando-a a capital política e religiosa do reino, e expandiu as fronteiras de Israel, subjugando seus inimigos e estabelecendo um império que se estendia do Egito ao Eufrates. Ele foi um guerreiro, um poeta, um músico e um líder espiritual.
E Deus fez uma aliança eterna com ele, prometendo que sua casa e seu reino seriam estabelecidos para sempre e que seu trono seria firme para sempre. E 2 Samuel 7,16. Essa promessa messiânica apontava para um descendente de Davi que reinaria eternamente. Após Davi, veio Salomão, seu filho, conhecido por sua sabedoria incomparável e por ter construído o primeiro templo em Jerusalém, uma estrutura magnífica que se tornou o centro da adoração a Deus em Israel. Sob seu reinado, Israel alcançou seu auge em glória, riqueza e poder. Salomão estabeleceu relações comerciais com nações distantes, acumulou vasta riqueza e sua sabedoria atraiu líderes de todo o mundo conhecido, como a rainha de Sabá. No entanto, apesar de toda a sua sabedoria e prosperidade, Salomão cometeu um erro fatal. Ele se casou com muitas mulheres estrangeiras que desviaram seu coração para a adoração de outros deuses. Essa apostasia, em violação direta aos mandamentos de Deus, plantou as sementes da divisão e da decadência que viriam após sua morte. A desobediência de Salomão, embora não tenha resultado na perda imediata do reino para ele, garantiu que seu filho sofreria as consequências. Com a morte de Salomão, o Reino Unido de Israel, que havia desfrutado de um período de ouro, começou a ruir. Seu filho Roboão herdou o trono, mas não a sabedoria de seu pai. O povo, cansado dos pesados impostos e do trabalho forçado impostos por Salomão para financiar suas vastas construções, pediu a Roboão que aliviasse o fardo. Roboão, ignorando os conselhos dos anciãos que o aconselhavam a ser gentil com o povo, ouviu os jovens que o aconselhavam a ser ainda mais severo. Sua resposta arrogante e opressora: "Meu pai vos castigou com chicotes, mas eu vos castigarei com escorpiões." 1 Reis 12:11 foi a gota d'água. A consequência foi imediata e devastadora. 10 das 12 tribos se rebelaram contra a casa de Davi. Sob a liderança de Jeroboão, da tribo de Efraim, elas formaram o Reino do Norte, conhecido como Israel, ou Efraim, ou Samaria. Apenas as tribos de Judá e Benjamim permaneceram fiéis à dinastia de Davi, formando o Reino do Sul, chamado Judá, com Jerusalém como sua capital. Essa divisão, que ocorreu por volta de 931 a.C., foi mais do que política. Foi uma cisão espiritual e religiosa que teria profundas e duradouras consequências para a história de Israel. O Reino do Norte, sob Jeroboão, rompeu completamente com Jerusalém, o templo e o culto estabelecido por Deus. Temendo que o povo retornasse à lealdade à casa de Davi, se continuasse a ir a Jerusalém para adorar, Jeroboão ergueu 2 bezerros de ouro, um em Dan, no extremo norte, e outro em Betel, no sul, e disse ao povo: "Estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito." 1 Reis 12:28. Ele também estabeleceu um novo sacerdócio, não levítico, e instituiu festas em datas diferentes das estabelecidas por Deus. A idolatria se espalhou rapidamente pelo Reino do Norte. Profetas de Deus foram perseguidos e as tribos do norte mergulharam num abismo de pecado e corrupção. A história do Reino de Israel é uma sucessão de reis maus que seguiram os passos de Jeroboão, levando o povo cada vez mais para longe de Deus. A instabilidade política era constante, com golpes e assassinatos de reis sendo eventos comuns. Enquanto isso, o Reino do Sul, Judá, embora também tivesse seus reis maus e períodos de apostasia, manteve-se por mais tempo, sustentado pela promessa feita a Davi. No entanto, nem mesmo Judá estava isento da decadência. Reis perversos se levantaram, o templo foi profanado, a justiça desapareceu e a adoração a ídolos se infiltrou na vida do povo. Essa divisão marcou o início do fim para muitas tribos. O que começou com 12 irmãos se tornara 2 reinos rivais. Um povo escolhido, agora dividido por ódio, vaidade e rebelião. A desobediência e a idolatria
tanto no norte quanto no sul, atraíram o juízo divino e as consequências seriam irreversíveis. A história das 10 tribos do norte, em particular, é uma narrativa de declínio espiritual e político que culminaria em seu desaparecimento. O Reino do Norte, liderado por Efraim e composto por 10 tribos, mergulhou cada vez mais fundo na idolatria e na apostasia. Os altares pagãos foram erguidos em cada colina, e debaixo de cada árvore frondosa, os profetas de Deus foram calados, e o culto aos deuses estrangeiros se misturou com as tradições sagradas de Israel. Os avisos divinos vieram através de profetas como Elias, Eliseu, Amós e Oséias, que clamavam por arrependimento e retorno a Deus. No entanto, o povo endureceu o coração, a justiça foi pervertida e a aliança com Deus foi quebrada repetidamente. A paciência de Deus, embora grande, tinha um limite. E então, em 722 a.C., veio o juízo. A Assíria, um império brutal e sanguinário, conhecido por sua crueldade e táticas de deportação em massa, invadiu o Reino do Norte. Samaria, a capital de Israel, foi cercada, sitiada por 3 anos e finalmente tomada pelo rei assírio Salmaneser V e depois por Sargão II. A terra foi devastada e seus habitantes foram levados cativos, arrancados de suas casas, separados uns dos outros e dispersos em territórios estrangeiros em Halá e em Habor, junto ao rio Gozã e nas cidades dos Medos. Segundo Reis 17:6. As 10 tribos foram removidas de sua terra e nunca mais voltaram como uma entidade política ou religiosa unificada. Essa deportação em massa foi uma estratégia assíria para quebrar a identidade nacional e religiosa dos povos conquistados, misturando-os com outras populações e impedindo futuras rebeliões. O que aconteceu com elas? A Bíblia diz que os assírios transplantaram povos pagãos de Babilônia, Cuta, Ava, Amate e Sefarvaim para habitar a terra que era de Israel. 2 Reis 17:24. Os israelitas levados foram assimilados pelas culturas e povos entre os quais foram dispersos. Casaram-se com estrangeiros, suas línguas mudaram, seus costumes desapareceram e sua fé em Yahweh se diluiu em meio às práticas pagãs. Com o tempo, tornaram-se invisíveis à história, como fumaça que se dissipa no vento. Essas são as chamadas 10 tribos perdidas de Israel. Seu destino permanece envolto em mistério e tem sido objeto de inúmeras especulações ao longo dos séculos. Alguns estudiosos acreditam que foram completamente assimiladas e deixaram de existir como identidades tribais distintas. Outros, baseados em tradições e teorias controversas, acreditam que pequenos remanescentes sobreviveram em regiões distantes, nas montanhas da Pérsia, da Índia, na África, como os Lemba, ou até mesmo nas Américas, como algumas teorias sobre os nativos americanos. No entanto, a visão mais aceita é a de que, embora alguns indivíduos pudessem ter mantido sua identidade, a maioria foi absorvida pelas nações gentias. A história das 10 tribos perdidas é um testemunho sombrio das consequências da desobediência e da apostasia, mas também aponta para uma esperança futura, uma promessa de restauração que transcende a tragédia do exílio. O desaparecimento das 10 tribos do norte de Israel, após a invasão assíria em 722 a.C., é um dos maiores mistérios da história bíblica e secular. Como vimos, a estratégia assíria de deportação em massa e reassentamento de povos visava diluir a identidade nacional e religiosa dos povos conquistados. Os israelitas levados cativos foram dispersos por diversas regiões do Império Assírio, e a Bíblia registra que foram estabelecidos em Halá e em Habor, junto ao rio Gozã, e nas cidades dos Medos, segundo Reis 17:6. A partir desse ponto, a história dessas 10 tribos se torna obscura
e elas são frequentemente referidas como as 10 tribos perdidas de Israel. O que realmente aconteceu com elas? A visão mais comum é que, ao longo do tempo, elas foram assimiladas pelas culturas pagãs ao seu redor. Casaram-se com estrangeiros, adotaram suas línguas e costumes, e sua fé em Yahweh, já enfraquecida pela idolatria, diluiu-se em meio às práticas religiosas dos povos entre os quais viviam. Com o passar das gerações, a distinção tribal e a identidade israelita se perderam, e elas se tornaram, para todos os efeitos práticos, invisíveis à história. Essa assimilação foi um resultado direto da desobediência e da quebra da aliança com Deus, uma consequência trágica da apostasia que marcou o Reino do Norte. No entanto, o mistério das 10 tribos perdidas tem gerado inúmeras teorias e especulações ao longo dos séculos. Algumas tradições e grupos religiosos, tanto dentro quanto fora do judaísmo e do cristianismo, afirmam ser descendentes diretos dessas tribos. Por exemplo, há teorias que as conectam a povos em regiões distantes, como as montanhas da Pérsia da Índia, como os Bene Israel e os Bnei Menashe, a África, como os Lemba, que possuem evidências genéticas de ancestralidade semita, e até mesmo as Américas, com algumas teorias controversas sugerindo uma conexão com os nativos americanos ou com os Mormons. Embora muitas dessas teorias careçam de evidências históricas e arqueológicas sólidas, elas refletem a persistência da crença de que Deus não se esqueceu de seu povo, mesmo aqueles que pareciam ter desaparecido. E, de fato, a Bíblia, apesar de registrar o desaparecimento das 10 tribos, também aponta para uma promessa de restauração que transcende a tragédia do exílio. Os profetas do Antigo Testamento, mesmo após a dispersão, continuaram a falar de um tempo futuro em que Deus reuniria todo o Israel, tanto Judá quanto Efraim, as 10 tribos do norte. Ezequiel, por exemplo, em uma visão poderosa, vê 2 varas, uma representando Judá e outra representando Efraim e as tribos de Israel. O Senhor instrui Ezequiel a juntá-las em sua mão, e elas se tornarão uma só vara. Ezequiel 37, 15, 23. Essa visão simboliza a reunificação das 2 casas de Israel, a restauração da unidade nacional e espiritual sob um único rei, o Messias. Isaías também profetiza sobre um tempo em que o Senhor levantará um estandarte para as nações e ajuntará os dispersos de Israel, e os espalhados de Judá congregará desde os 4 confins da terra, e cessará o ciúme de Efraim, e os que oprimem a Judá serão desarraigados. Efraim não invejará a Judá, e Judá não oprimirá a Efraim. Isaías 11, 12, 13. Essas profecias indicam que, apesar da dispersão e da aparente perda de identidade, Deus tem um plano para a restauração de todo o seu povo. O Novo Testamento também faz referência às 12 tribos de Israel, indicando que a distinção tribal não foi completamente apagada. No livro de Tiago, a epístola é endereçada às 12 tribos que andam dispersas. Tiago 1:1, sugerindo que mesmo na era apostólica havia um reconhecimento da existência e da dispersão dessas tribos. Mas é no livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia, que as 12 tribos reaparecem de forma proeminente, seladas para os últimos dias. No capítulo 7, João vê 144, 00 selados, 12. Zerzaram de cada uma das 12 tribos de Israel. A lista das tribos, no entanto, apresenta uma curiosidade notável. A tribo de Dan está ausente, e José, que havia sido dividido entre Efraim e Manassés, aparece como nome próprio novamente, juntamente com Efraim e Manassés listados separadamente.
A ausência de Dan tem sido objeto de muitas interpretações, algumas sugerindo que sua exclusão se deve à sua precoce e persistente idolatria, enquanto outras veem nela um mistério que aponta para escolhas eternas e o julgamento divino. A inclusão de José como uma tribo, além de Efraim e Manassés, também é um ponto de debate, mas reforça a ideia de que no plano final de Deus, a totalidade de Israel será restaurada e preservada. O mistério das 12 tribos de Israel, portanto, não é apenas uma história antiga de dispersão e perda. É um lembrete poderoso da soberania de Deus sobre a história e da eternidade de suas promessas. Mesmo quando a humanidade falha, quando a desobediência leva à fragmentação e ao exílio, o plano de Deus permanece inabalável. A promessa de restauração, de reunificação de Judá e Efraim e a menção das tribos seladas no Apocalipse apontam para um futuro em que aquilo que parecia perdido será encontrado e o que estava dividido será unido novamente. A história das 12 tribos é um testemunho de que, no fim dos tempos, Deus cumprirá todas as suas promessas e um povo redimido de todas as tribos, línguas, povos e nações se reunirá para adorá-lo. O mistério se desvenda a cada dia e a narrativa continua, apontando para a fidelidade inabalável de um Deus que nunca se esquece de sua aliança e de seu povo.